Ora bem, esta pós-graduação foi uma pós-graduação que nós pensámos a nível do Instituto de Engenharia e Tecnologias. O Instituto de Engenharia e Tecnologias cobre duas grandes áreas, que é a área da engenharia informática e a área da comunicação multimédia. E esta pós-graduação tenta também trazer um bocadinho de gente das duas áreas para cá. É a nossa perspectiva futura que esta pós-graduação, nos moldes em que está feita, possa vir até a evoluir mais tarde num curso com frente de grau, portanto, num mestrado. Por enquanto, estamos a fazer pós-graduação até para perceber as suas virtudes, as suas insuficiências e podemos melhorar esta prática. Mas, melhor do que eu vou já passar a palavra ao professor João Mesquita, que vai apresentar esta pós-graduação que nós estamos aqui a oferecer. Obrigado, Paulo, pela tua introdução. Obrigado também à Inês, que está aqui como representante da Unlimited Future, pela oportunidade de nós podermos fazer esta apresentação. Portanto, como o Paulo já disse, eu chamo João Mesquita, sou professor, um dos professores coordenadores da pós-graduação em Práticas Criativas e Tecnologias em Mídia Digitais, e já sem demoras vou explicar exatamente quais são, então, o que é que nós pretendemos com esta pós-graduação. Portanto, nesta pós-graduação explora-se a criatividade em mídias digitais como mídia. E este é um aspecto que é muito importante para nós no Instituto, principalmente a segunda geração na qual eu me incluo, a segunda geração da era digital, que vai um bocadinho mais além na interpretação daquilo que é um mídia digital. Portanto, para nós no Instituto, os mídias digitais não são infraestruturas ou tecnologia, mas são formas expressivas. E essas formas expressivas são para ser utilizadas de forma expressiva. Portanto, o exemplo, se calhar, que eu conseguiria dar é a diferença entre os mídias que são digitalizados e os mídias que só existem nos próprios meios digitais. Portanto, os mídias que são digitalizados, como a fotografia, o vídeo, eventualmente o cinema também, o som, são ou utilizam os meios digitais essencialmente como infraestruturas e tecnologias, mas não necessariamente como mídia. Muito bem, com esta pós-graduação nós quisermos ir um bocadinho mais além nessa interpretação, e esse é talvez o ponto fundamental que nós queremos explorar, pelo menos nesta edição. Este é o primeiro vetor. Como segundo vetor, temos um aspecto que é extremamente importante para nós no Instituto e na Universidade de Lusíada em geral, que é a criação de cadeias de valor. Portanto, nós, para além do valor que temos enquanto Universidade de Lusíada, da formação de indivíduos com capacidade de liderança, temos também uma vocação muito próxima do empreendedorismo. Portanto, nessa perspectiva, todas as experiências que são feitas ou que são pensadas na Universidade de Lusíada têm ou podem ter como motivo ulterior exatamente a criação dessas cadeias de valor. Esse aspecto para nós é fulcral e fundamental. Públicos. Muito bem, que pessoas é que nós estamos à procura? Que estudantes é que nós estamos à procura? Essencialmente criativos. E aqui a palavra criativo pode ser vista às vezes de uma forma um bocadinho, eu diria, denegrida ou pejorativa. Mas a definição criativa aqui está mais próxima da definição de inconformado, não é? De públicos inconformados com o estado de coisas, inconformados com a forma como mesmo a evolução dos mídia e a forma como os mídia representam determinados aspectos da sociedade, não estão, portanto, não concordam com esse modo de estar, nem com esse modelo. E estão inconformados e querem ter uma palavra a dizer e querem que a sua voz seja ouvida. Portanto, quando nós falamos aqui de criativos, são essencialmente pessoas que querem fazer alguma coisa. E a segunda expressão é info-incluídos, que é o contrário da expressão info-excluídos, que é a expressão que é utilizada normalmente. E aqui info-incluídos significa que
estão interessados em perceber como é que funciona então estas formas expressivas dentro dos mídias digitais. Portanto, não há um renegar, digamos assim, da tecnologia ou da técnica, mas há um abraçar dessa tecnologia e dessa técnica na resolução dos problemas identificados. Perfil de saída, não é? Pensamos sempre quais são os objetivos, quais são os perfis de saída. Portanto, continuamos a considerar públicos criativos e inconformados, mesmo no perfil de saída, info incluídos, mas neste caso com algumas características adicionais que nós achamos que podemos oferecer aqui na pós-graduação. Portanto, com um grau de autonomia superior ao que entraram, portanto, isto significa que serão ou terão competências do ponto de vista crítico e do ponto de vista tecnológico que lhes permita desenvolver mais soluções autónomas, híbridos, no conceito em que normalmente as áreas mais expressivas da comunicação e da tecnologia são vistas como duas áreas científicas à parte. Começa, contudo, a haver já uma geração nas quais essas áreas científicas já estão um bocadinho mais hibridizadas, valorizados, ou seja, cujas propostas sejam valorizadas pela sociedade ou em determinados mercados e que sejam investigadores, ou seja, a par, digamos assim, deste aspecto do inconformismo, existe também a componente de ir ver, ir à procura. E se não existe, o que é preciso fazer para inventar? Nas experiências que nós fomos fazendo ao longo dos anos sobre esta matéria, que tipos de projetos é que fizeram? Que tipo de projetos é que surgiram? E surgiram essencialmente objetos com origem metamédia e experiência meta-autoral. Este aspecto é importante dentro do Instituto, exatamente pela forma como nós pensamos o processo comunicativo. Portanto, de uma determinada forma, a produção de mídia pode ser feita essencialmente através da inclusão de outros mídia, que já vimos que esse aspecto não é um aspecto que nos interesse particularmente em explorar na pós-graduação, contudo, ele existe. Havendo essa existência e havendo essa ocorrência, através de processos de apropriação de mídia, é possível então criar novas formas expressivas. E esse é um dos elementos fundamentais. Por outro lado, e eu já vou falar disso daqui a pouco, o projeto que nós temos estado a desenvolver e agora apresentamos nesta forma de pós-graduação tem pontos ou pilares, digamos assim, fundamentais, que sendo um deles a procedimentalidade. Portanto, e neste caso nós tendemos, e há várias discussões sobre isso no Instituto, se a procedimentalidade pode ser considerada um metamídia. Vocês, pela apresentação que eu estou a fazer, de certeza que têm, digamos assim, uma ideia da minha opinião. Na segunda vertente, não é? Como conclusão, a experiência meta-autoral. Portanto, o processo comunicativo implica um receptor e esse receptor é parte fundamental da construção do processo e da experiência. Portanto, aqui, não temos o objetivo, ou os projetos que queremos desenvolver não têm como objetivo serem totalmente expressivos e isolados na sua perspectiva expressiva, mas sim que o receptor, o visitante, o interator tenha uma palavra a dizer no tipo de experiência que ocorre ou que tem lugar. Há pouco eu falei-vos em vários pilares ou vários conceitos que fundamentam a pós-graduação, portanto, e que nós temos recolhido ao longo dos anos no que diz respeito a esta matéria, e esses conceitos que fundamentam o desenvolvimento e o trabalho são então base de dados, ciclo infinito, tempo real, rede, procedimental e navegação. Portanto, a ideia é todos os projetos, de certa forma, são explorados em torno de um ou mais destes conceitos, no sentido de desenvolver, então, as diferentes soluções, os diferentes objetos.
Em termos de plano de estudos, portanto, temos um plano de estudos orientado já para um modelo também de investigação, no contexto daquilo que o professor Paulo Pinto mencionou, a questão de poder evoluir então para um curso com docente de grau, sendo que temos metodologias de investigação, neste caso criativas e tecnológicas, temos já também aqui a componente de criação de valor através de metodologia e modelos de negócios de projetos em mídias digitais, portanto perceber um pouco como é que é o mercado atualmente, exatamente para podermos inovar, processos de design de interface e processos narrativos em torno de interfaces e aqui uma primeira disciplina de programação 1 que para o mal e para o bem, digamos assim, continua a ser a interface privilegiada para a manipulação, então, destes mídias digitais. No segundo semestre temos produção de conteúdos visuais para mídias digitais e aqui pressupõem-se os conteúdos visuais que são feitos através de métodos procedimentais e que não são feitos através de procedimentais, o mesmo no que diz respeito à música e som eletrónico, e depois temos aqui então uma disciplina de programação 2, um bocadinho mais avançada, com o objetivo de então criar todas as condições necessárias e metodológicas para se desenvolver então o projeto final. Os objetos que nós temos desenvolvido ao longo dos anos têm tido mais ou menos duas categorizações. Temos objetos mais experimentais e temos objetos mais clássicos ou narrativos, não é? Que nós dividimos então em instalações ambientais imersivas, mais vocacionadas ou exploradas num contexto das artes plásticas e das artes visuais, e temos uma mais vocacionada encostada, se vocês quiserem, à questão do cinema e aos processos narrativos criados então por estas formas expressivas. Portanto, uma instalação ambiental imersiva numa percepção mais do experimentalismo e o cinema procedimental numa questão mais relacionada com a mimesis, no caso da ficção, e com a ética, no caso da responsabilidade social, do caráter informativo e documental e de registro histórico. Este é um dos primeiros projetos que nós desenvolvemos em torno destes conceitos. Neste caso é o meu próprio projeto, é um projeto que eu comecei por desenvolver no doutoramento e continuo a desenvolver. Portanto, este projeto é baseado no conceito de database, portanto, essencialmente, para não estar a adiantar muito, porque isto podia ser uma defesa de doutoramento e não é, é um projeto que funciona, portanto, como um sistema cibernético aberto, em que todas as ações que são definidas por esta Câmara são registadas e reintegradas e reinterpretadas algoritmicamente através do próprio ambiente. Portanto, o que isto significa é que as representações gráficas, as representações sonoras, portanto, a música, o som neste caso, a componente visual altera-se em função da própria experiência. Portanto, num contexto em que este projeto esteja instalado em duas salas completamente diferentes, sem qualquer intervenção ou interligação entre elas, significa que as experiências, os espaços e inclusivamente a construção dos modelos seria completamente diferente. Este projeto da Gabriela baseia-se no conceito de ciclo infinito e que explora então os aspectos da percepção visual e colocando em causa aquilo que os sentidos veem. Portanto, a funcionalidade ou o aspecto mais funcional do projeto, na realidade, explora o aparecimento e desaparecimento de determinados objetos quando nós não estamos a ver. E aqui o título de mentofobia, de certa forma, tenta relacionar aquilo que os sentidos veem com aquilo que é a nossa percepção da realidade e da nossa sanidade mental. Este projeto, a fundamental volta da insignificância do Pedro Amaro, é um projeto que explora também o conceito de ciclo infinito e é baseado na interpretação pessoal
do próprio autor, do poema Quantos Seremos, do Miguel Torga. Portanto, é um projeto que lida essencialmente com aspectos da luz, e dentro do poema o Pedro reviu, digamos assim, todos os segmentos ou todas as estrofes que lhe interessavam. Tivemos várias sessões de brainstorming a tentar perceber de que forma é que as diferentes representações ou as diferentes estrofes poderiam eventualmente representar espaços e sons, e em função disso ele criou este objeto. O último projeto também que eu vos tenho para vos apresentar chama-se Saída. É um projeto que explora o conceito de navegação e é baseado nas memórias do autor, do Yaroslav Kolodý, enquanto criança residente na zona rural da Ucrânia. Portanto, de certa forma, explora um bocadinho aquilo que ele na altura me dizia que eram a antiga arquitetura da União Soviética e a sua linha mais brutalista dos edifícios abandonados. Temos pouco tempo, por isso não posso ficar a mostrar estes projetos. Depois poderei eventualmente mostrá-los mais tarde. A par do desenvolvimento desta pós-graduação, estamos a preparar também, no contexto de outro projeto, um Festival de Residência de Cinema Experimental Multimédia, no qual estamos a ver se estes projetos podem ser mostrados, inclusivamente não só estes projetos, mas como também aqueles que poderão ser desenvolvidos no contexto da pós-graduação. Portanto, este Festival de Residência é um festival de residência híbrido, no contexto em que tem uma componente de online muito forte, mas também tem uma componente física muito forte. Portanto, a componente online é gerida e organizada pela Universidade de Lusíada de Lisboa. A componente mais física tem lugar em algumas instalações que nós estamos a tentar aprovisionar em Lavre, na localidade de Lavre, em Vendas Novas. E com isto termino a minha apresentação, mesmo na altura certa, nos 20 minutos, como era previsto, deixando-vos aqui então o meu contacto, caso haja necessidade de contactar diretamente, ou, mais importante do que isso, deixar-vos então aqui o link para o mini-site que nós estamos a preparar. Infelizmente, ainda não conseguimos incluir toda a informação que queremos ter para esta pós-graduação, mas é o local onde vocês podem acompanhar a evolução da pós-graduação e, eventualmente, se houver interesse também, vão ter um link para a inscrição para o formulário de inscrição dentro da própria Universidade de Lusíada. Muito obrigado novamente à Inês, muito obrigado aos participantes, que eu não vos vejo. Muito obrigado aos participantes por terem estado aqui, e obrigado ao Paulo também por me ter dado a oportunidade de fazer esta apresentação. Obrigada, professor João. Ainda temos aqui 8 minutos disponíveis, se quiserem aproveitar para alguma outra apresentação ou perguntas e respostas. É para perguntas e respostas, sobretudo. Vocacionámos aqui os 20 minutos no sentido de, se houver alguma questão, podermos responder. Portanto, todos estes projetos, todos estes projetos são feitos com a mesma base com que está desenhada esta pós-graduação, e, portanto, este é o tipo de coisas que seja expectável que resulte daqui. Portanto, da pós-graduação há de resultar um acréscimo de competências técnicas, por um lado, mas também há aqui algum trabalho de cariz científico, por outro, que nós esforçámos muito para tentar equilibrar estas duas coisas, no sentido também de permitir às pessoas, e como disse aqui o João já no início, que expandam os seus horizontes para uma área onde se sintam que possam fazer alguma coisa de novo.
Basicamente é isso, que era aquilo que eu disse. Eu queria só, já agora, deixar aqui um apontamento, que foi de uma conversa que tivemos esta semana, não com ele, com outros alunos, e que tem a ver com o facto de as pessoas acharem que as pós-graduações dão trabalho. E eu recordo aqui uma frase de Gomes e Elizalde, que diz assim: poder-se-á definir lazer como uma forma de uma pessoa utilizar o seu tempo dedicando-se a uma atividade que aprecie e que não seja considerado trabalho. Portanto, isto pode ser também um lazer, isto pode ser também uma forma de lazer para as pessoas, já que se elas tiverem que gostarem, quiserem fazer, podem de facto vir para aqui. João, estás a partilhar o ecrã? Digo eu. Estás sem som. Estou a partilhar o site agora. Estás a partilhar o site, sim. Depois eu estava a ver o teu computador. Não é acidente, é intencional. Sim. O quê? Não foi acidente, é intencional. Okay. Não, é exatamente. É exatamente. Pois, de facto, aqui no Zoom não se consegue ver bem a animação que está a funcionar por trás. Eu estou a abrir aqui o site ao lado, de facto, aqui fica muito mais pobre, porque as imagens das linhas são relativamente estáticas e no site estão em movimento suave, em movimento... Nesse caso, o meu conselho é que toda a gente aceda ao site. Exatamente. Alguma pergunta sobre esta proposta de pós-graduação? Não temos nenhuma pergunta. De qualquer forma, os professores vão estar pelo stand, não é? E estão sempre disponíveis para esclarecer outras questões que possam surgir. Claro. Temos aqui a Raquel e o Fernando Duarte. Mas o Fernando Duarte é da casa. Ok, então é a Raquel. Essa é a Raquel. Mas a Raquel não está a fazer perguntas. Não. Pelo menos não estamos a ouvir. Ela está com o microfone ligado, mas não estamos a ouvir. Ok. É isso. De qualquer forma, como eu estava a explicar, a gravação vai ficar disponível no YouTube e na nossa página da feira, portanto, podem sempre surgir questões mais tarde de outros alunos que visualizem a gravação. Obrigada, professor João, obrigada, professor Paulo. Nada. Espero que gostem da feira e que nos continuemos a encontrar nos próximos anos. Acho que sim. Okay, obrigado, Inês. Obrigado. Obrigada. Obrigado.